Abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Lucas. Hoje, com tantos textos e tantas alusões à Páscoa, você pode ter pensado, bom, nós vamos então pregar sobre a Páscoa hoje. Na verdade, não. Até porque, né, nós teremos o culto de Páscoa no próximo domingo e as tias decidiram antecipar por questões de organização e nós louvamos a Deus por tudo isso. Mas nós queremos hoje ministrar sobre um texto, ainda que em poucos minutos, apenas colocando o texto para que você possa pensar sobre essa parábola, que é a terceira dentro desse livro. O Evangelho de Lucas, ele nos apresenta 3 parábolas falando do mesmo assunto. E do versículo 11 em diante, nós temos então a parábola que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo. Lucas 15, versículo 11. Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali, viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então, saiu dali, voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo e sandália nos pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então, chamou o empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: seu irmão voltou para casa, vivo, com saúde. Por isso, seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho com o Senhor, que trabalho como um escravo para o Senhor, e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta
e o Senhor manda matar um bezerro gordo. Então, o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer a festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Obrigado, Pai. Essa é a tua palavra. Te damos graças. Fala conosco. Instrui-nos hoje. Confronta-nos naquilo que o Senhor deseja. Trata conosco, Pai. Dá-nos a tua porção e nós daremos a ti, como sempre fazemos, a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Graças a Deus. Estamos no teu lugar? Mantenha a tua Bíblia aberta, se possível. Lucas, capítulo 15, trata de 3 parábolas que muitos autores ou muitos estudiosos dizem que são, na verdade, uma única história. Mas nós entendemos como 3 parábolas distintas, porque Jesus fala de 3 coisas diferentes que apontam para o mesmo objetivo. A primeira delas, ele fala sobre o pastor que tem 100 ovelhas e uma se desgarrando, ele deixa as 99 seguras e vai em busca daquela que se perdeu. Então, encontrando a ovelha perdida, ele volta e festeja e se alegra por causa da ovelha que estava perdida. A segunda é uma mulher que tem 10 moedas, 10 dracmas, e ela perde uma, e tendo perdido aquela moeda, ela acende uma lamparina, ela varre a casa inteira, procura diligentemente e encontra aquela dracma. E quando encontra, ela chama as amigas para celebrar e festejar, porque encontrou a moeda que estava perdida. A terceira parábola fala de um filho que pede a sua antecipação de herança, vai embora, gasta tudo o que tem, gasta tudo aquilo que recebeu, vivendo de maneira dissoluta, perdido, desperdiça todos os seus recursos, e depois de desperdiçar, vai viver uma vida já no fim do poço. E um belo dia ele cai em si, e ele decide voltar. E quando ele volta, o pai o avista de longe, chama, vai recebê-lo, o abraça, faz uma festa, celebra uma festa, mata um bezerro gordo, porque aquele filho que estava perdido foi achado. Aquele que estava morto foi encontrado, e agora há motivos para celebrar. As 3 parábolas, elas se referem, quando você lê, Jesus disse: por acaso não há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, por tantos outros que já estão salvos. E nas 3 parábolas, o objetivo de Jesus era focar na pessoa humana, era tratar da importância dos seres humanos, dos filhos, tratar da importância daqueles que estavam perdidos e como Deus está preocupado com aqueles que estão perdidos. Não que ele não tenha preocupação com aqueles que estão salvos, mas que o grande propósito e o objetivo dele é resgatar, é ter de volta aqueles que se perderam. É ter de volta aqueles que estão longe, aqueles que estão como mortos. E quando um desses volta, Jesus disse: há uma festa no céu, há uma celebração nos céus por causa de um pecador que se
arrepende. Por causa desse texto, nós aprendemos a celebrar, nós aprendemos a comemorar, nós aprendemos a festejar sempre que alguém que está longe volta para casa, sempre que alguém que estava perdido é reencontrado, sempre que alguém que estava morto revive espiritualmente. Por essa razão, nós celebramos e devemos celebrar sempre por causa daqueles que voltam, daqueles que são resgatados pelo Senhor. Hoje pela manhã, nós ouvimos uma palavra, pastor Felipe falou sobre isso, sobre a responsabilidade nossa de cuidar daqueles que chegam, de cuidar daqueles que voltam, cuidar daqueles que se reaproximam, porque nós, como igreja, só estamos na terra por causa dos perdidos. Mas muitas vezes nós nos sentimos tão bem aqui, nos sentimos tão bem na comunhão, nos sentimos tão bem em família, que parece que a nossa reunião, ela se basta em si mesmo, que nós já estamos muito felizes pelo fato de todos nós estarmos salvos, estarmos bem e nos congregarmos aqui para celebrarmos ao Senhor, para adorarmos a Deus. Mas você precisa entender que a única razão para a igreja do Senhor ainda está na face da terra é o fato de ter outras pessoas que precisam ser encontradas. É o fato de ainda haver outros que precisam retornar. É o fato de haver outros ainda que estão perdidos. Então a nossa existência aqui, a razão de nós ainda estarmos aqui é porque ainda há pessoas que precisam ser encontradas. E a minha oração é que nós tenhamos alguns deles aqui hoje à noite, ainda que nós saibamos que o melhor lugar para encontrar os perdidos não é entre aqueles que estão achados, não é verdade? Não é entre aqueles que estão bem. O melhor lugar para se achar alguém perdido não é dentro ou à mesa na família, porque aqueles que já estão à mesa, eles estão salvos, se bem que a segunda parte ou a segunda parábola diz que a mulher perde a dracma dentro de casa. Até uma canção que nós cantamos que existem pessoas que se perderam dentro da própria casa, dentro do próprio ambiente, mas a verdade é que ainda há muitos perdidos que precisam ser encontrados. A terceira parábola, que é a nossa de hoje, fala de 2 filhos, um pai e uma herança. E nós precisamos compreender que o assunto herança é um assunto complexo na Bíblia, porque o que esse menino faz é solicitar a antecipação da legítima, numa linguagem jurídica. Ele antecipa o seu direito de herança. Hoje em dia, o nosso Código Civil, que tem origem no direito romano, que por sinal tem origem na lei mosaica, ele também admite a possibilidade de se antecipar uma herança. Mas esse não é o procedimento correto, porque herança é aquilo que você recebe depois que alguém morre. Então, o correto de uma herança é que ela seja recebida depois da morte do tutor, daquele que deixa uma herança. E há vários textos, a lei da herança está descrita na palavra de Deus. Mas Provérbios, nós lemos que, Provérbios 20 e 21, se você puder colocar, Provérbios 20 e 21, diz assim para nós: a herança obtida antes da hora, eu leio na NVT, a herança obtida antes da hora, ela acaba não sendo bênção no final. Isso é uma advertência. Números fala do direito de herança para todos. Então, todo homem de bem, Provérbios 13 e 22, diz que todo homem de bem vai deixar uma herança aos filhos de seus filhos. Então, deixar herança é algo natural, é algo normal para todo pai, toda mãe, que deseja deixar alguma coisa de boa para os filhos. Então, Provérbios 13, 22, ele diz assim: o homem bom
terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. Então, nós entendemos que a herança, ela existe para ser deixada. E você e eu só devemos participar da herança ou ter uma expectativa na herança depois de morto o testador ou aquele que vai deixar uma herança. Hoje em dia, por causa das muitas ansiedades, problemas familiares, há muitos que desejam, como esse menino, antecipar a sua herança, antecipar a posse dos seus bens, mas essa não é a melhor forma. A Bíblia diz que a herança que é obtida antes da hora, ela não será uma boa coisa no final, não será algo produtivo. Então nós devemos ter a ciência, devemos ter o conhecimento e a noção de que herança é algo que nós vamos ter depois da morte dos testadores. Depois que eles falecerem, nós receberemos a herança, se assim for cabível, tá certo? Então, a preocupação da herança é por parte dos pais. E outra, enquanto a riqueza pertence aos pais, é dos pais. E eles têm o direito de gerir, de tratar desses bens como bem lhe couber. Mas nesse texto, nós encontramos 2 filhos. E um deles, um dia, chega para o pai e diz: pai, eu quero a minha parte da herança agora. E o que é mais interessante, que nós não vemos o pai discutindo. Ele simplesmente reúne a família, reúne os filhos e faz a divisão, a partilha e entrega aquilo que é de direito para aquele filho. Então o pai faz a divisão e entrega a herança. E aquele filho pega a sua parte e vai embora. Olhando apenas pelo lado do direito, eu quero que você preste muita atenção, porque o texto tem umas particularidades que nós podemos interpretar à luz do nosso Código Civil sem nenhuma dificuldade. Esse menino que vai embora, ele levou a sua parte, amém ou não amém? Amém ou não amém? Isso é importante para você pensar. Quantos filhos tem aqui? Quantos filhos com direito à herança tem aqui, só para a gente saber? Ok. Esse menino pega a sua parte, só para você ir pensando no que lhe cabe da herança ou não. Esse menino pega a sua parte e vai embora. Ele já levou a sua parte. Então, o que fica com o pai e o outro menino já não pertence mais a ele. Amém ou não amém? Isso é importante você saber. Que ele foi embora e levou o que era dele. O que tem agora pertence, pela lógica, no direito de herança, tudo ao outro filho. Esse não tem mais direito, porque já levou o que era dele. Se você imaginar que o pai vai morrer um dia, tudo que ficou pertence a esse outro filho. Mas ele vai, gasta tudo, de maneira dissoluta, irresponsável, perde tudo que levou. Vai parar no fundo do poço. Vai viver uma vida terrível. E o texto diz para nós que ele vai viver, acaba chegando nesse fundo do poço, cuidando de porcos, o que para um judeu é algo abominável. O judeu, esses dias eu conversei com alguém que ainda não come carne branca, ou não come carne de porco até hoje, e aí a gente até entrou numa discussão sobre comer ou não comer, mas isso não vem ao caso hoje. Os judeus não criam porcos, eles não lidam com porcos, eles não comem carne de porco, eles não querem assunto com esse animal, porque segundo a lei de Moisés, esse animal é um animal que é restrito, e eles não têm direito a isso. Aquela confusão do sonho de Pedro, lá em Jope, quando ele vê o lençol com um monte de animais dentro, e ele não quer comer nada daquilo, e Deus fala, não fique preocupado, porque eu já purifiquei, então você não deve ter restrição sobre o que eu purifiquei. Se você lembra desse sonho de Pedro, você vai fazer uma alusão, porque para o judeu, o porco é um animal imundo, então não deve tocar, não deve comer, assim como tem outros animais também dessa forma. Mas ele acaba indo tomar conta justamente dos porcos, porque é a única coisa que sobra para ele. E o escritor faz questão de relatar isso para deixar claro a situação que esse menino foi parar. O fundo do poço. E pior do que cuidar dos porcos é que ele não tinha nada para comer, e ele chega ao ponto de querer dividir a comida com os porcos. Então pensa numa coisa.
Se para um judeu já é ruim, ou já é proibido comer o porco, imagine o que é comer a comida que o porco come. E aí talvez você pense, mas os porcos hoje são criados com ração e tal. Mas eu me lembro de uns porcos aqui na horta. Você já se ligou, né? Eu lembro bem desses. Esses não comiam ração. E ainda não comem, até hoje tem uns lá. Então esses realmente vivem uma vida complicada. E eu até recomendo, se você puder evitar esses, evite. Os porcos são grandes transmissores de doenças, ou eram, antes de serem criados em cativeiro e com ração. Mas esse menino agora, ele deseja dividir a comida com os porcos. Mas o pior mesmo é que nem isso ele pode, porque não lhe era permitido. Olha a situação desse rapaz. A gente lê às vezes muito rapidamente o texto e não consegue fazer a cena, né? Viver a cena. Mas esse rapaz chega no pior dos piores. Esses dias eu ouvi o testemunho de uma pessoa, que hoje está famosa, inclusive, mas que contando que, quando veio para o Rio de Janeiro, durante um tempo da vida, viveu na rua, comendo restos do lixo. Não tinha o que comer. Morava na rua, esperava as pessoas jogarem o resto de comida na lata do lixo, ia lá, catava os restos de comida para comer, para se alimentar. E talvez você pense, meu Deus, que coisa horrível. Isso não é tão incomum assim. Não é tão incomum. Então são pessoas que chegaram de fato a um fundo do poço, como esse menino. Ele chegou no pior dos estágios. E um dia, ele decide voltar. Quando ele decide voltar, ele sabe o que está acontecendo. Acompanhe o raciocínio comigo. E ele diz assim, eu pequei. E eu já não sou mais digno de ser chamado de filho. Ele sabe o que está acontecendo. Ele tem consciência de que ele perdeu o direito a ser filho quando ele foi embora. E ele agora diz assim, eu vou voltar para minha casa. Eu vou pedir perdão para o meu pai. E eu sei que ele não vai me receber mais como filho, mas eu vou pedir que ele me receba pelo menos como um trabalhador, porque lá os trabalhadores comem pão todos os dias. Eu sei que ele não vai me receber como filho, mas que pelo menos ele me receba como um trabalhador, porque eu vou comer pelo menos todos os dias as refeições. E ele então decide voltar. Mas o texto sagrado diz que enquanto ele está voltando, ainda longe, o pai consegue reconhecê-lo. Isso é lindo demais, porque esse menino, ele não está bonito, ele não está bem vestido, ele não está cheiroso, ele não está bem aparentado, ele não está gordo, ele não está bem nutrido. Esse menino está acabado, e você consegue imaginar a cena, mas de longe o pai o avista e o reconhece. Isso é muito legal, isso é muito importante. Sabe por quê? Não importa quem sejamos, não importa onde nós fomos, não importa onde nós paramos, não importa que tipo de vida nós vivemos, não importa que tipo de poço nós descemos, o Pai sempre estará nos aguardando, e Ele nos conhece e nos reconhece. Hoje nós estamos aqui, todos tão bonitos, cheirosos, bonitinhos, cabelos cortados, tão bacanas, gente tão bonitinha, gente tão arrumada, mas se nós pudéssemos fazer hoje um exame e lembrar de algumas coisas, talvez você se lembre do dia que você decidiu se levantar, do dia que você decidiu voltar, e como você estava naquele dia, mas nem assim o Pai te abandonou, nem assim o Pai deixou de te reconhecer, e quando você decidiu voltar, Ele te recebeu de braços abertos, Ele te recebeu como alguém especial, e a despeito de tudo que você e eu fizemos, Ele continua sempre nos reconhecendo como filho. Mas tem um problema aqui, porque a herança que ficou pertence a quem? A herança que ficou pertence a quem?
Só o filho. E quando ele volta, o pai ignora tudo. Ele começa a falar e o pai ignora tudo. O pai não deixa ele falar. Ele ia pedir perdão, pedir para se tornar um empregado. O pai interrompe ele e diz: tragam depressa uma sandália, tragam um anel, tragam roupas novas, vamos fazer uma festa, matam o bezerro, vamos celebrar. E o pai fica tão feliz que começa a organizar uma grande festa para receber o empregado que chegou? Não, para receber o filho que voltou. Mas o outro filho volta do campo e quando volta, vê a festa. Ele não é bobo. Ele sabe o que está acontecendo. E ele agora olha e diz: o que está acontecendo aí? Tem uma festa. Está sabendo não? Teu irmão voltou. Teu irmão voltou, teu pai está todo feliz. Mandou matar um bezerro, colocou um anel no dedo dele, uma roupa nova, uma sandália. Está dando uma festança porque ele voltou. Na hora, o semblante dele cai, fica chateado, fica com raiva e não quer nem entrar na festa. Ele não reconhece mais o irmão como irmão. E a gente pode pensar várias coisas aqui. A gente pode simplesmente imaginar que ele está defendendo o pai que ficou tantos dias sem dormir porque aquele filho foi embora e largou tudo, vendeu tudo, acabou com tudo, que o pai sofreu muito. A gente pode achar que ele está fazendo aqui uma defesa emocional dos direitos do pai, mas na verdade ele pode também estar pensando que aquele filho que volta pode estar agora querendo pleitear um direito que é só dele, que não tem mais. Aquele filho que volta vai acabar tendo que, ou querendo se aproximar, ou se aproveitar de uma herança que não lhe pertence mais, e que o pai pode ou não acabar dividindo o que é seu com aquele outro irmão, e isso vai permear a cabeça desse garoto, desse irmão mais velho, e ele está ali fora, o pai vem: o que está acontecendo, por que você não entra? E ele faz uma declaração que você leu comigo: esse teu filho, não tem nada a ver comigo, é teu filho. Ele foi embora, abandonou tudo, largou tudo e já gastou tudo o que tinha. E agora ele volta e o senhor faz uma festa, mata um bezerro para festejar a volta dele. Aí ele faz uma outra declaração emblemática: eu estou aqui todos esses anos, obedecendo a todas as suas ordens, e o Senhor nunca me deu um bezerro para eu me alegrar com os meus amigos. O pai então diz para ele: calma aí, você não entendeu. Porque tudo que eu tenho é seu. Esse seu irmão, ele estava morto. Ele viveu novamente. Estava perdido. E ele voltou. E por isso nós devemos nos alegrarmos. E essa parábola termina nos dando mais uma vez o significado da pessoa humana, nos dando mais uma vez a importância que Jesus, que Deus o Pai sempre deu à pessoa humana, de que Deus nunca esteve, nunca estará preocupado com as coisas que nós podemos ganhar ou arrecadar ou ter aqui, de que para Deus o que vale mesmo é a minha alma e é a sua alma, é a alma daqueles que Ele enviou o próprio Filho para comprar na cruz do Calvário, a alma pela qual Jesus veio e morreu numa cruz para salvar. E Deus está preocupado com aqueles que são seus filhos. Nós somos seus filhos. Então, para Deus, Ele não está pensando na herança, Ele não está pensando na quantidade de bens, Ele não está pensando se gastou, se não gastou. Ele simplesmente perdoou e fez uma festa para receber. Mas isso da cabeça de quem nunca foi é muito difícil de ser digerido. Eu já ouvi muita gente, e a gente tem um pastor aqui que às vezes fala isso, que não consegue assimilar a salvação de algumas pessoas, que não conseguem digerir a conversão de algumas pessoas,
E aí eu vejo gente falando assim, não, fulano, para esse aí não tem salvação. Esse miserável tem que morrer e ir direto para o inferno. Porque na cabeça de alguns, não há salvação para determinadas pessoas. Não há solução, não há como resgatar ou redimir determinados grupos de pessoas. E nós elegemos mentalmente quem são as pessoas, quais são os grupos que podem e os que não podem herdar o reino dos céus. E muitas vezes nós nos colocamos numa posição em que nós não vamos herdar o reino dos céus juntos com determinadas pessoas. Eu duvido que fulano vai para o mesmo céu que eu. Nós precisamos saber se você vai para o mesmo céu que ele. Você entende o que eu estou falando? Porque nós, muitas vezes, eliminamos algumas pessoas da listagem dos que podem ou não ir para o céu. Mas Jesus nunca fez isso. O Pai nunca fez isso. E tem algumas pessoas entre nós que talvez pelos nossos critérios jamais teriam direito a uma herança novamente. Jamais teriam direito a um anel no dedo novamente. Jamais teriam direito a uma sandália nos pés novamente. Jamais teriam direito a vestir uma roupa nova. Mas o Eterno, que é bondoso e que é misericordioso, ele nunca se importou com isso. O que ele está fazendo é esperando que aqueles que se foram voltem o quanto antes. E a hora que eles voltarem, o Pai estará de braços abertos para recebê-los. Esse texto, ele tem para nós, pelo menos 3 princípios maravilhosos que eu quero dividir contigo nessa noite. E eu gostaria muito que você pensasse sobre isso, que você avaliasse isso. O texto não diz para nós que o filho recebe de volta, ou que ele toma a parte da herança do seu irmão. Isso está em aberto. Então, a primeira grande lição que eu vejo nesse texto é que quem quebra um princípio é quebrado pelo princípio. Você pode repetir isso comigo? 1, 2 e... Quem quebra um princípio é quebrado pelo princípio. O que significa isso, pastor? A Bíblia, ela é recheada de princípios divinos. Leis de Deus que não podem, que não devem ser quebradas. Quem quebra um princípio divino será quebrado, mais cedo ou mais tarde, por esse princípio. Quem ultrapassa um limite divino, quem quebra uma regra divina, mais cedo ou mais tarde, será alcançado pela consequência dessa desobediência. Eclesiastes capítulo 10, e o versículo 8 diz para nós: quem abre um buraco, cairá nele. Quem derruba um muro será mordido por uma cobra. O que significa isso? Quem quebra um princípio será quebrado por ele, será alcançado pelas consequências da desobediência. Isso é uma lei, isso é um princípio divino, e ninguém aqui escapará disso. Esse menino, como o texto de Eclesiastes fala para nós, ele quebrou um princípio, ele solicitou antecipadamente uma herança que não era tempestiva, que não estava na hora, que não era o momento. Ele solicita e ele pede para ser antecipado algo que não lhe cabia naquele momento. Ele quebra um princípio divino. Ah, meu irmão, eu preciso dizer para você, tenha muito cuidado com os princípios divinos, tenha muito cuidado com os princípios bíblicos, tenha muito cuidado com as regras e com as leis que Deus estabeleceu, tenha muito cuidado com os princípios que Deus estabeleceu para todos nós, porque se um dia nós quebrarmos um princípio, corremos o risco de sermos quebrados por esse princípio. Corremos o risco de ser alcançados por essa lei. Então nós devemos ter muito cuidado, nós devemos ter muito zelo pelos princípios divinos, devemos ter muito cuidado com aquilo que o Senhor estabeleceu. E há muitas regras, há muitas leis que o Eterno estabeleceu na sua palavra, e nós precisamos estar atentos em relação a isso. Precisamos ter cuidado para não quebrarmos esses princípios. O texto bíblico,
O texto sagrado diz para nós que se nós semearmos alguma coisa, se nós criarmos algum delito, e tudo aquilo que nós semearmos, nós também ceifaremos. Há muitas pessoas que acham que podem quebrar princípios e o tempo vai apagar, o tempo vai deixar quieto, o tempo vai fazer com que tudo volte ao normal, mas quem quebra um princípio, mais cedo ou mais tarde, será quebrado por ele. Esse menino, ele leva toda a sua herança, mas sabe de uma coisa? Quem não tem maturidade para lidar com a herança recebida antes da hora, pode diluí-la, pode dissolver toda essa herança, e é isso que acontece com esse rapaz. Ele acaba gastando tudo de maneira dissoluta. Há muitas pessoas que não querem obedecer, há muitas pessoas que não querem trilhar os caminhos e os princípios estabelecidos por Deus, e mais cedo ou mais tarde, eles acabam nos alcançando e nos atropelando. Por essa razão, tenha muito cuidado com os princípios bíblicos, tenha muito cuidado com aquilo que a Bíblia estabelece, tenha muito cuidado com aquilo que Deus estabeleceu como regra, tenha muito cuidado com aquilo que Deus proibiu, tenha muito cuidado com aquilo que Deus colocou como limites, tenha muito cuidado com aquilo que Deus disse não faça, porque se nós ultrapassarmos os limites de Deus, certamente a bondade ou a justiça de Deus vai nos alcançar. Moisés um dia disse para as tribos que estavam do outro lado do Jordão, quando eles disseram assim: Moisés, nós já estamos aqui e nós não temos a necessidade de irmos com toda a tribo para o outro lado do Jordão, a fim de lutarmos com as demais tribos. Nós vamos ficar por aqui mesmo, nós vamos acampar, nós vamos construir a nossa cidade e nós vamos ficar aqui. E apenas os homens, quando tiverem que lutar, os homens vão lutar. Moisés olhou para eles e disse assim: olha, a regra é que vocês lutem com todos os outros irmãos, com todas as outras tribos, até a última tribo conquistar a terra. Mas vocês tenham cuidado, porque se vocês quebrarem esse princípio, o pecado de vocês os achará. Moisés sentenciou as tribos da além do Jordão, e ele disse: vocês sabem que a ordem de Deus é que vocês lutem até o fim. Mas se vocês quebrarem esse princípio, o seu pecado te achará. E essa frase ficou marcada em Israel. Se quebrar um princípio, o teu pecado te achará. Você sabe que toda dívida tem um vencimento. Todo boleto ele vence, e o pecado, a quebra do princípio, é como um boleto que você adquire. Ele vai vencer uma hora ou outra, e todo boleto vence. E todos nós que quebramos um princípio, geramos um boleto espiritual, que um dia vai vencer. Então diga assim comigo: quem quebra um princípio, será achado pelo próprio pecado. E esse boleto, ele tem vencimento. Pastor, quando é que vence? Não tenho a menor ideia. Talvez você até esqueça do pecado. Talvez você até esqueça do princípio que quebrou. Talvez você até esqueça do mal que fez. Mas um dia, ele vai te encontrar. Esse menino, ele acaba se vendo no fundo do poço, cuidando de porcos, como uma consequência de ter quebrado um princípio divino. Tenha muito cuidado com os princípios que Deus estabelece. A segunda regra, ou o segundo princípio que esse texto me mostra, que eu acho interessante, lindo demais, é que a obediência é um dever e não um privilégio. Diga comigo, 1, 2 e... A obediência é um dever e não um privilégio. Como eu ouço gente dizendo assim: mas eu sempre fui obediente, mas eu sempre fui um filho obediente, eu sempre fui uma pessoa obediente. Aí eu digo: e daí? Porque obediência é um dever de todos nós. Você já viu gente se gabando porque é um cidadão honesto? Você já viu alguém se vangloriando? Mas eu sou uma pessoa honesta. Que era novidade. Você entende isso? Obediência é dever de todos nós. E nesse quesito, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz o seguinte, Efésios capítulo 6, versículo 1. Olha o que ele diz. Leia comigo.
Efésios 6:1. Lê comigo, 1, 2 e... É isso aí. Pois isso é o quê? É certo. Então, obediência não é nenhum favor. Obediência não é nenhum privilégio. Ah, mas eu sempre fui um filho muito obediente. Não fez mais do que obrigação. Ah, mas eu sou um empregado obediente. Não fez mais do que obrigação. E Jesus disse isso. Jesus disse assim, quando você fizer tudo o que te mandam, quando você fizer tudo certinho, quando fizer tudo o que tem que fazer, quando terminar de fazer, diga assim, ó, eu sou um servo. Ah, você conhece. Você que é obediente, você que faz tudo o que te mandam, você que faz tudo certinho, vive a tua vida certinha, sem transgredir, nem avança sinal. Quando Jesus disse, quando você acabar de fazer tudo isso, diga, eu sou um servo inútil. Porque a obediência é o dever de todos nós. Só que esse filho aqui, ele achava que obediência gerava privilégio. Eu sempre obedeci. Eu sempre fiz tudo que o Senhor mandou. E por essa razão, eu achava que o Senhor devia me tratar bem. Não, você não merece ser tratado bem porque é obediente. Você não merece ser bem tratado ou ter festas só porque é obediente. Ser obediente é o seu dever. A obediência é um dever e não gera privilégio. Se você que é filho ficou triste por essa palavra, eu vou te dar uma outra senha, que aí sim vale privilégio. Porque Paulo, quando escreve esse texto, que ele repete um princípio bíblico, ele diz assim, se você obedece, isso é obrigação sua. Agora no verso 2, ele nos dá a senha. Versículo 2. Versículo 2. Versículo 2. Como dizem as Escrituras, calma aí. Aqui tem uma chave, uma senha, aí sim, para você alcançar um privilégio. A obediência é dever de todos nós. Mas a honra é algo que você precisa desejar fazê-lo. Então, há uma diferença entre obedecer e honrar. E o que Paulo está dizendo para nós, repetindo a lei, que a lei diz assim, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra. Deus nunca condicionou a questão da obediência e nunca te prometeu nada por você ser obediente. Ele diz, você deve ser obediente, porque isso é a sua obrigação. Então não adianta você dizer assim, não, eu quero receber bem, porque eu fui obediente o mês todo. Você lembra daquela parábola que os trabalhadores começaram, um começou às 6 da manhã e o outro começou às 5 da tarde? Lembra disso? E aí o que começou às 5 da manhã, chegou lá e foi receber o dinheiro. E ele ficou chateado, porque ele trabalhou, ele obedeceu o que tinha sido combinado, e no final da tarde, o patrão pagou para ele a mesma coisa que pagou para o rapaz que chegou às 5 da tarde. E ele ficou chateado. E o patrão disse assim para ele, mas vem cá, o que eu combinei contigo? Você combinou que se eu começasse a trabalhar às 6 da manhã, o senhor ia me pagar 1 denário. Mas quanto eu te paguei? 1 denário. E qual o problema? Não, mas é que o rapaz ali chegou às 5 da tarde, só trabalhou 1 hora, e o senhor pagou para ele a mesma coisa que pagou para mim. E daí? Você obedeceu e recebeu o combinado. Você não tem privilégio nenhum por isso. Amém? Diga comigo, a minha obediência é só um dever. Nós estamos vivendo dias que tem gente que acha que ser obediente é uma coisa de outro mundo. Pastor, eu sempre fui obediente aos meus pais. Eu sempre obedeci tudo que meu pai e minha mãe me mandaram. Ué, você achava que podia ser diferente? Não, essa é a obrigação. Esse menino, porque ele é obediente, ele acha que tem mais direitos. Não. Só tem direito de receber alguma coisa a mais quem aprendeu a honrar, quem aprendeu a dignificar, quem aprendeu a dar um pouco mais.
Só tem direito a receber mais quem aprendeu o significado de honra. Então, a palavra do Senhor diz, obedecer é dever. Honra, só aqueles que entendem o significado farão. Mas aqueles que me honrarem, meu Pai o honrará. Então, há uma coisa diferente. Jesus disse assim, aqueles que me servem, aqueles que me honram, serão honrados pelo meu Pai. Deus tem um privilégio, tem um desejo, tem uma alegria de abençoar e de tratar bem aqueles que o honram. E aí é onde começa a dar nó na cabeça do rapaz, porque ele que esteve ali e obedeceu a vida inteira, nunca conheceu o princípio da honra. Mas um rapaz que pegou a sua herança, foi embora, gastou tudo, desobedeceu, fez um monte de bobagens, fez tudo que não devia. Quando ele volta, ele reconhece o princípio da honra. Porque ele poderia ter voltado cheio de arrogância, ter dito assim, ó, eu fiz bobagem, as bobagens que eu fiz, mas eu continuo sendo filho, então o Senhor deve me receber como filho. Não, agora ele se humilha e diz assim, não, eu não tenho mais direitos, eu não sei, não tenho mais direito a nada, eu não posso mais pedir nada, eu não posso mais exigir nada, eu não tenho mais direito algum. Eu quero apenas ser um empregado. Aí, a terceira verdade que esse texto me mostra, o terceiro princípio que esse texto clareia para mim, é que o Pai, o Eterno, Ele é misericordioso. Ah, meu irmão, que coisa linda é olhar para esse texto, que coisa maravilhosa é olhar para esse texto. Um rapaz, uma pessoa que foi embora, que voltou agora completamente destruído, poderia ter sido escorraçado pelo pai, poderia ter sido abandonado, largado, rejeitado pelo pai, mas ele agora encontra alguém que é misericordioso, ele encontra alguém que tem a graça personificada, e esse texto diz para mim que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Esse rapaz merecia viver lá na lama, ele merecia viver abandonado, ele merecia viver largado, ele merecia ser abandonado e discriminado pelo pai, absolutamente, mas o pai é misericordioso. O juízo dizia que ele merecia o castigo, o juízo dizia que ele jamais poderia ter uma festa, o juízo dizia que ele jamais teria direito a receber uma sandália novamente, que ele jamais teria direito a receber um anel no dedo, jamais ele teria direito de vestir uma roupa branca novamente, mas o pai é misericordioso. A justiça consiste em dar a alguém o que ela merece. Se é louvor, louvor. Mas se é castigo, castigo. A misericórdia consiste em não atribuir a alguém o castigo que lhe é devido. Todos nós merecíamos. Esse rapaz merecia ser castigado. Esse rapaz merecia ser punido, mas a bondade e a misericórdia o alcança. E quando o pai o avista de longe, ele corre até ele, o abraça e o recebe como filho. Nada de briga, nada de repreensão, nada de rejeição. Ele o recebe e não dá a ele o que ele merece como castigo. Mas vai além do que isso. Esse pai age com ele com graça. E esse texto reflete para nós o amor de Deus para com todos nós. Nós éramos os piores pecadores de todos. Nós merecíamos os piores castigos, mas a graça de Deus nos alcançou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja largado, não seja abandonado, mas tenha a vida eterna. Esse pai não apenas recebe o filho, ele não apenas deixa de castigar, mas ele agora dá a sandália, ele dá a veste, ele põe o anel, e mais do que isso, ele diz, vamos celebrar.
celebrar, porque é meu filho e ele jamais deixará de ser tratado como filho. E aí eu fico pensando na cabecinha do menino, porque se um filho que levou a herança antecipada volta, ele precisa fazer o que o nosso código hoje diz: traz para cá a parte que você já recebeu, põe aqui para a gente dividir tudo igual. Mas trazer o quê? Se você quer voltar a ser filho, traga o dinheiro que você levou. Põe aqui na mesa para a gente considerar tudo. E aí nós vamos fazer uma divisão igualitária. Mas eu vou trazer o quê? Eu não tenho mais nada. Eu gastei tudo. Eu não tenho mais nada. Mas o pai o abraça. E o pai diz: é meu filho. Estava morto, viveu, e é isso que importa. Tem gente aqui, tem gente nos ouvindo, que talvez não tenha mais nada, mais crédito nenhum, não tenha mais nada para oferecer, não tenha mais nada para colocar na mesa, não tenha mais nada na vida, porque tudo que tinha, gastou. Tudo que tinha, desperdiçou. E hoje só sobrou o desprezo, o descaso, a falta de honra, a falta de dignidade. Não sobrou mais nada para você. Mas hoje o pai, que continua de pé, olhando para a porta e aguardando seus filhos queridos, hoje ele diz para você: você é meu filho. E desde o dia que você saiu, eu nunca deixei de pensar em você. Eu nunca deixei de te esperar, porque eu sabia que um dia você voltaria. E ele tenta dizer: pai, eu pequei, não tem mais nada, gastei tudo, não posso mais ser chamado de filho. O pai não considera isso e diz: não precisa falar mais nada, eu quero receber você com uma festa. E é isso que Deus deseja hoje. É nos receber. Ele nos recebeu com uma festa. Nós não tínhamos mais nada, nós gastamos tudo que tínhamos. A nossa vida nós gastamos absolutamente, os bens, a nossa honra, a nossa dignidade, nós gastamos tudo, mandamos tudo para o ralo. Mas quando nós voltamos, Ele nos recebeu. E hoje você está me ouvindo, e quem sabe é você o filho que foi, e você fica preocupado: cara, eu não mereço mais nada, eu não tenho mais jeito para a minha vida. Quantas vezes eu ouço isso: pastor, para mim não tem mais jeito. Ok, você está certíssimo. Mas não tinha para a gente também. Não tinha para mim. Não tinha para ninguém aqui. Mas o Eterno, o Pai Celeste, Ele não está nem aí para isso. Ele não está preocupado com isso. A única alegria dele é que você voltou. E se você voltou, sandália nos pés, anel no dedo, roupa branca. Vamos fazer uma festa. Porque você voltou. E para Deus, o mais importante é você. Mas e tudo que eu fiz? Não importa. E os bens que eu gastei? Não importa. E as bobagens que eu fiz? Eu dormi com porcos? Não tem problema. Deus não está preocupado com isso. Mas eu tentei comer a comida dos porcos. Dividir a comida com porco? Não tem problema. Não estou preocupado com isso. Você é filho. Você é filha. E o importante é que você voltou. Fique de pé. Talvez você hoje esteja vivendo as consequências de ter quebrado princípios. E, infelizmente, eu não posso aliviar para você. Quem quebra princípios será quebrado por ele. As consequências dos nossos erros, elas virão. E não há quem possa amenizar isso. E talvez você hoje esteja vivendo uma vida que você sabe que é resultado das suas atitudes. Mas eu quero dizer para você hoje que uma decisão sua, uma decisão, faz com que Deus apague tudo isso e Ele te ponha de volta à mesa e te diga: você é meu filho. Mas e tudo que eu fiz com a riqueza que eu tinha? Tudo que eu joguei fora. E as bobagens que eu fiz? Deus jamais, Ele vai levar em consideração isso. Aí talvez, nós que estamos aqui esse tempo todo, e enquanto você foi, e gastou tudo que tinha,
gastou todos os seus créditos, nós ficamos aqui. Talvez alguns de nós pensem, não, mas não é possível que seja tão simples assim. Isso é misericórdia. Isso é graça. E não importa quem pense diferente. O que importa é o que Deus pensa. E se Deus disse, é meu filho, é meu filho. Se Deus disse, é minha filha, é minha filha. E não importa se alguém diga, mas você não tem mais direito, você gastou tudo, você fez isso, fez aquilo, você jogou no lixo a tua dignidade. Não importa, não importa. O importante é a palavra do Pai. E o Pai continua repetindo. Traga um anel, traga sandália, traga roupa. Talvez você tenha vindo aqui hoje apenas para ouvir isso. Talvez o Espírito Santo tenha te conduzido a esse lugar para te dizer que não importa quanto você gastou. Não importa quanto você gastou. Não importa o quanto você desceu. O que importa é a tua decisão. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. E lhe direi, Pai, pequei. Ele só quer ouvir isso. Pequei. O restante, deixa com Ele. E eu não sei. Talvez você esteja aqui hoje. E se é com você que eu falei, se é com você que o Espírito Santo ministrou, se você sentir hoje o desejo de sair do teu lugar, enquanto nós cantamos uma canção, você vai sair do teu lugar, vai vir esse altar e vai dizer, eu sou esse filho. Eu sou essa pessoa. Gastei tudo, gastei minha vida, gastei minha dignidade, gastei o respeito, gastei minha honra, joguei tudo fora. Eu sei que não tenho mais direito algum, mas eu queria muito que o meu Pai me recebesse. Ele está aqui. Ele está aqui. Se é com você, sai do teu lugar, vem para cá. Quero orar contigo. Deus te abençoe. Se tiver mais alguém nesse lugar que tenha ouvido a voz do Espírito Santo e diga, sou eu. E até hoje o diabo disse para mim que eu não tenho direito. Eu vim aqui hoje para te dizer que você tem um Pai e Ele te perdoa. Ele não está interessado no quanto você gastou. Ele está disposto a restituir tudo que você perdeu. A honra, a dignidade, a sanidade, tudo que você perdeu, Ele está disposto a restituir, porque Ele é teu Pai. Se você está aqui hoje, saia daí em nome de Jesus, vem aqui. Quero orar contigo.